E aí galera, voltamos mais uma vez com o Bakdo capítulo 143. Porque sim, chegamos à conclusão épica da luta de Oliva versus Sukune. Não tô acreditando, já tenho o resultado, eu já sei quem venceu. E vocês vão ver aqui junto comigo, porque eu traduzi tudinho para português junto com a Kakusei Project. A gente fez a edição, né? Eles fizeram a edição, fez a tradução e já tem um capítulo para vocês de forma preliminar, todo em português, tá? E também vou deixar nos comentários aí o link para você já acessar onde estará o capítulo. Beleza? Então deixa de resenha, deixa de enrolar e simbora pra gente ver esse capítulo completo que eu vou comentar aqui com vocês e falar tudinho o que aconteceu e mostrar todas as páginas de português. Simbora! E como vocês sabem, temos aqui a capa do capítulo em si. Valendo lembrar, pessoal, que sim, é uma tradução preliminar e por isso, né, a gente não fez uma edição tão bem feitinha aqui. Mas o fato é que o nome desse capítulo é Engolir, onde faz total sentido, né? E indo para a próxima página, vemos aí o que estava acontecendo com o Sukune. O Oliver estava engolindo, puxando com tudo o Sukune para dentro de si. Até mesmo se é falado, né, naquelas expressões da revista, né, um pedaço de carne duro. E também vemos ali que parece que o Sukune ainda está com alguns pedaços do seu corpo para fora. É difícil para o Oliver conseguir engoli-lo, não é uma tarefa fácil como foi com o Baki. E aí voltando para o futuro, onde está o cara, né, a testemunha, explicando o que aconteceu, conversando com alguém, diz o seguinte: não era como uma prensa, estava engolindo. E ele ainda diz, né, explicando que a esfera de 2 metros e o gigante de 2 metros bateram-se e fez isso, né, mostrando ali como estava acontecendo a cena, usando as suas mãos. Para lembrar que isso aqui é uma hipérbole, né, porque a gente sabe muito bem que o Oliver tem 1,90 m e o Sukune tem 2,10 m. Então realmente não tem essa diferença de 1 metro gigantesca, não. A questão é que simplesmente é o Itagaki mostrando pra gente que as pessoas tendem a imaginar além do que as coisas são. Quando a gente vê o narrador falando, geralmente é mais correto, mas quando a gente vê alguma pessoa falando, algum personagem falando, sempre tem aquela coisa de exagerar, né? Ele pode mover o céu, mover a terra, ele pode ir na velocidade da luz, não sei o que. Sempre tem esse exagero. Então é legal ver ele colocando isso aqui, porque nos capítulos anteriores ele já tinha deixado frisado, um tem 1,90 e o outro tem 2,10. Enfim, o fato é que o cara continua a falar, até mesmo diz, sim, pode ser, se o diâmetro da bola era de 1 metro, tentando entender as perguntas de quem está falando com ele, ele diz que sem chance, não é isso. E até mesmo começa a lembrar das cenas e diz que de toda forma ele tinha que falar algo sobre aquilo. E a gente vê novamente ali a cena onde está o Oliver, né, esmagando parte por parte do Sukune. Ele quer porque quer engolir aquilo que é maior do que ele. Vai agarrando, vai puxando, até mesmo puxa o próprio pé dele para ajudar com uma alavanca para poder empurrar o Sukune para dentro. E aí o homem sai dizendo que quando ele observava, né, quando ele assistia, era como se tivesse uma cobra ali devorando sua presa, porque a cobra ela não tem essa capacidade de esticar, de aumentar de tamanho, né? Então, é essa mesma coisa. E enquanto o Oliver ia engolindo o Sukune, ele até mesmo diz que ele parecia ter 2 vezes o tamanho do gigante. Porque realmente é o que parece. Quando você vê, né, você vê os pés ali do Sukune, você nem encontra o Sukune mais. É como se o Oliver fosse maior que o Sukune. E a gente sabe que não é. Lembrando, hipérbole. Ele tá dizendo que o Oliver de 2 metros engoliu um cara de 3 metros. E isso torna mais absurdo ainda. E aí a gente vê que ele fala que ele conseguiu engolir a maior parte. Pelo que dá a entender, ficou pernas ali do Sukune para fora. Porque a gente não vê ela sendo engolida. Mas o que a gente vê é a parte de dentro, né, da situação ali do corpo de Oliver, onde está o Sukune, e ele começa a respirar. Dizendo que não consegue respirar, né, tá perdendo suas capacidades de pensar. Tenta entender o que está acontecendo e percebe que foi engolido. E é nesse momento
que ele se vê, né, como se estivesse no ventre de uma mãe, né? Ele vê todo encolhido, todo fechadinho, com sua bolinha. Só que na verdade o que ele pensa é que ele seria como se fosse um lamen, que ele seria digerido. E aí naquele momento ele começa a pensar, mano, isso é muito humilhante. E no meio desse medo dele, desse desespero dele, a gente vê que ele faz força para sair de perto e de dentro do Oliver, e ali sim consegue se livrar. Onde ele mesmo pensa, que humilhante. Mano, seria muito humilhante ser derrotado dessa forma. E o Sukune não aceita. E é aí que vemos que ele simplesmente pega e consegue fugir, e os dois ficam cara a cara um contra o outro. E é nessa hora que o Sukune olha para o Oliver sorrindo, da mesma forma que o Oliver está sorrindo, e diz: não espere que eu vá ser engolido. Mas o Oliver bota ele no par das coisas e diz: não, você já foi engolido uma vez, mas foi demais para mim. Um pouco complicado, porque realmente, né, o Oliver chegou a engolir parte dele ali, mas não conseguiu engasgá-lo, mastigá-lo, sufocá-lo completamente. Ele não conseguiu tudo. E é aí que o homem se toca e vê, mano, era um humano gigante. Choca, porque realmente, do nada a esfera vira um humano. Deve ter sido bem engraçado para esse humano que está assistindo, para essa testemunha que está assistindo. É tão absurdo que eu já tô chamando o cara de humano, como se os outros não fossem. Mas enfim, o fato é que o Oliver começa a dizer que o tamanho dele era pequeno demais para que ele conseguisse sufocar o Sukune. E aí o Sukune começa a pensar, né? Ele começa a pensar, sem mentir, foi realmente sufocante. Eu não tenho muita energia sobrando. Ou seja, ele foi sufocado. Ele estava passando por um aperto. Mas o Sukune é grande demais. E isso favoreceu para que ele fugisse. E nesse momento, nessa pausa que houve, o próprio Sukune começa a falar com o senhor Almôndega, como ele está falando, né? E ali diz que vai acabar com tudo isso com seu próximo ataque. Onde o Oliver tenta entender e pergunta se esse ataque, né, se esse Tashiai que ele está propondo aí será diferente do que foi feito antes. E ele explica que Tashiai é Tashiai. A qualquer hora e lugar irei com todas as forças. E mais uma vez, suspirando, parece que o Oliver tá meio que pensando assim, esse garoto tá se achando demais. E aí, diz que o garoto, se aguentar minha força, e logo começa a dizer para o Sukune, colocando-se em guarda, que aceitará o desafio dele, desse bom e velho, né, Tashiai. E o Sukune vai com tudo, não perde tempo não, se aproximando do Oliver e preparando-se para dar um belo de um golpe. E sim, ele estava bem rápido. Só que neste momento, o Oliver começa a pensar, Sukune, certamente você sempre terá esse poder, mas este Tashiai, como esperado, é a melhor demonstração de poder desta noite. E é aí que o Oliver tem uma brilhante ideia. Ele pula, ele dá um pulo recuando para trás e simplesmente soca o rosto de Sukune. Cara, ele foi muito inteligente. Ele lembra que da outra vez ele foi contra o Sukune e tentou tancar a pancada. E dessa vez ele não fez isso. Ele simplesmente foi com tudo no rosto, acertou em cheio no nariz dele, na parte do rosto mais mole, e foi indo para trás, porque ali protegeria seu pulo contra qualquer problema. A testa é um dos ossos mais fortes do corpo e poderia quebrar o punho dele novamente. Oliver novamente usando a cabeça. E aí que vemos mais uma página, que é a última, onde Oliver vai virando e cai no chão. E quando ele vai se levantar para entrar em combate de novo, Sukune apagou. Onde se é dito, né, que vai ter mais um capítulo consecutivo na semana que vem. Cara, incrível! E é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. E meus amigos, foi muito intenso isso, cara. Primeiro, eu não imaginava que a Pac-Man ia conseguir engolir o Sukune. E conseguiu. Pelo menos 90% do Sukune foi engolido. Mas ele ficou os pés pra fora. Não deu pra engolir tudo. O cara era gigante, né, cara? Sem hipérbole ou com hipérbole, o cara é gigante pra caramba. Não tem como. É impossível isso acontecer. O próprio Oliver depois já acabou dizendo que não dava. O cara é grande demais. E a gente acabou vendo, né, que ele conseguiu fugir.
Aí ele teve raiva quando ele viu, mano, eu vou ser engolido, eu vou me acabar aqui, eu vou ser sufocado, eu vou ficar sem ar. Não. E saiu destruindo tudo. É uma humilhação muito grande perder daquela forma. E ali, quando ele saiu, ele chamou o cara pra luta de novo e disse, vamos pro Tachiai, vamos pro ataque de novo, montar porrada. E sim, Oliver aceitou novamente a luta, aceitou o combate de novo e a gente teve isso sendo concretizado. Os dois começaram o combate e é bem semelhante ao momento que o Oliver teve seu punho quebrado na primeira luta. Só que diferente aqui, o Oliver faz mais outra coisa usando a cabeça, usando estratégia. Ele simplesmente pula para trás e dá-lhe a porrada no rosto, né? Bem aqui, né? Nessa área do Sukune. E fazendo isso, ele conseguiria de fato, né? Acabar com o Sukune, ou pelo menos desmontá-lo por um tempo, né? Só que só o Sukune sabia, e nós leitores não sabiam, que ele estava cansado, ele não estava aguentando mais, ele tinha pouca energia sobrando, mas pro Oliver não. Tanto é que quando o Oliver dá-lhe nele, que o Oliver vai se levantar para continuar o combate, o Sukune estava acabado, estava todo arriado lá, ferrado, e ficou meio que, hã? O que aconteceu? Porque para o Oliver ia continuar, porque o Oliver estava vendo que o Sukune era muito forte, ele tem um poder, ele tem força, realmente é forte. E essa forma como acabou, eu achei boa, cara, não achei ruim não. A gente viu que o Sukune é forte, a gente viu que o Sukune se livrou do Oliver, mostrou que ele é poderoso. E o que o Oliver fez para vencer não foi força em si, por mais que a gente visse aquela demonstração dele empurrando e tal, não foi força em si, foi simplesmente ele pegando e usando ali técnicas, estratégias para poder vencer. E com a estratégia ele conseguiu vencer. Isso é semelhante ao que aconteceu com o Jack, né? Lembra, arte marcial é o quê? Arte marcial são artes que te ajudam a superar pessoas mais fortes. E foi o que aconteceu com o Jack e até mesmo com o Oliver. Por mais que o Oliver pareça estar mais forte, mesmo assim ele usou a arte marcial para superar. Da mesma forma que Baki estava superando o Piccolo, isso lá atrás. Com as técnicas, Baki estava surrando o Piccolo. Depois, quando tirou as técnicas de seu repertório, Baki acabou perdendo. O fato é que eu gostei, estou hypado, e semana que vem tem mais outro capítulo. Então fica ligado aí que tanto o KMG Animes como a Kakusei Project tá sempre pronta, tá sempre de olhos abertos para trazer tudo de Baki, tá? Beleza? Valeu, galera. Fui!